Olá, eu sou a Anabela Farias, este é o meu canal, Orquídeas de Portugal. E porquê Orquídeas de Portugal? Porque quando desenvolvi este canal não foi a pensar em ter muitos subscritores ou ter grande sucesso, não é nada disso. Foi para explicar e partilhar o meu sucesso e as minhas dúvidas e os meus problemas também com o cultivo de orquídeas em Portugal. E cá em Portugal é diferente do Brasil, é diferente da África, é diferente do norte da Europa, portanto, é muito diferente. Já é diferente de Espanha, portanto, é para o cultivo das pessoas que querem de facto aprender a cultivar as suas orquídeas em Portugal. Eu hoje venho falar-vos de um oncídio. Tenho aqui algumas orquídeas. Este vídeo deu-me um imenso trabalho, porque eu tive de trazer 6 vasos de casa para vos mostrar, porque as pessoas que dizem mas a Anabela só tem orquídeas na estufa, por isso é que estão bonitas. Não é de facto assim. Eu tenho muitos oncídios em casa. Tenho mais aqui um que gostava de partilhar. Nem este que é tão bonito. Tenho vários, portanto, à frente irei mostrar-vos. Destes oncídios, antes de vos falarem dos oncídios em particular, eu gostava de vos falar um bocadinho sobre o meu percurso como orquidófila e como é que eu cheguei aqui. Eu comecei este percurso há cerca de 15 anos. Adoro as minhas primeiras plantas que comprei e que me ofereceram, porque o meu percurso começou porque me ofereceram muitas quando a minha filha nasceu. E ofereceram-me Phalaenopsis, portanto. E depois de iniciar este percurso com as Phalaenopsis, comecei a ver, ir a hortos e comprar, e eu gostava muito de um sítio. São bonitos, não é? Olha, vejam só isto. São fantásticos, são lindos, mas eu não tinha sucesso com eles. Eles vinham em flor, depois apodreciam, depois os bulbos apodreciam, e eu fazia tudo o que eu via na net e que me diziam, e que havia uns grupos brasileiros que era meta no tronquinho, faça isto, faça aquilo, mas de facto acabavam por apodrecer e eu acabava por comprar outra e outra e as coisas não aconteciam, ou seja, estava sempre tudo a morrer. Até que eu conheci a Associação Portuguesa de Orquidofilia e conheci a Graziela Pereira. No princípio fiquei um bocadinho reticente se havia de ser ou não havia de ser sócia, mas como eu fui a alguns encontros, e eu quero salientar que a Associação Portuguesa de Orquidofilia tem encontros regulares mensais no Porto todos os meses, para os orquidófilos do Norte e para os orquidófilos do Sul em Lisboa. Portanto, tem um encontro mensal, onde há reuniões, onde se discutem os maiores problemas. Nós temos de facto um período de discussão, onde mostramos as nossas plantas, os nossos sucessos, mas também podemos pôr as nossas dúvidas, os nossos problemas. E eu comecei a perceber que aquelas pessoas tinham sucesso e eu não tinha, porque eu seguia todas as instruções da net, metia os ovos, a água de arroz, a água de feijão, e aquilo não resultava, porque é óbvio que não pode resultar, não é? E portanto, segui e tornei-me sócia da Associação Portuguesa de Orquidofilia em 2017 e isso mudou a minha forma de pensar como orquidófila e o meu sucesso começou a partir dessa altura. Porquê? Porque de facto estas pessoas não andam à procura de uma solução fantástica na internet, nem de água de feijão, nem de arroz, nem de cerveja, nem de cascas de batata. Estas pessoas fazem cultivos das suas plantas, adubam as suas plantas com adubos que toda a gente conhece. O objetivo disto é fazer um bom cultivo,
acompanhado, estar atento às suas plantas, saber o nome de cada planta, ou seja, a identificação de cada uma, para poderem depois dar, dar à planta, portanto, seguirem aquilo que a planta precisa. A planta tem necessidades e tem que satisfazer essas necessidades. Portanto, eu nunca poderia ter estas plantas assim em 2017, porque eu não fazia isto corretamente. O que é que eu, entretanto, percebi? Os Oncidium são plantas super fáceis. E eu hoje podia ter centenas delas, mas matei muitas, não é? E tenho bastantes. Os Oncidium são plantas com características muito específicas e que nós podemos ter nas nossas casas, nas janelas, mas há que seguir certas normas. Na natureza, os Oncidium estão em árvores montados e, portanto, quando nós montamos um Oncidium, no caso deste titânio, isto é um híbrido, estão a ver, as raízes são extremamente finas, parecem quase capilares. Olhem só esta floração. Este Oncidium em particular está sempre em flor. Já tem aqui o enraizamento por trás. Consegue-se ver? Conseguem ver ali? Já tem. Estas plantas, portanto, têm raízes extremamente finas. Eu ainda vos vou mostrar aqui outras. Tenho aqui um muito bonito, que é uma bolacha com um twinkle. Olhem, vou aqui. Uma planta fantástica. Já tem hastes florais, olhem. Olhem. Estão aqui fininhas. Já tem hastes florais. Portanto, aqui as raízes nestas plantas são mesmo como os nossos vasos, verdadeiros capilares, vejam aqui, muito finos. Portanto, quando nós percebermos como é que algumas plantas têm as raízes mais finas do que outras, mas no geral, vamos sempre falar da generalidade. As pessoas que quiserem particularizar com uma outra planta podem fazer em baixo nos comentários ou perguntar-me diretamente. Mas as plantas, no geral, os Oncidiums são plantas que têm capilares, têm raízes mesmo muito finas, tipo capilares. E isto implica algo, que é que elas sejam regadas e sequem. E sejam regadas e sequem. Regadas e sequem. É sempre este o percurso. Quer elas sejam montadas ou estejam em vaso. Em vaso, o ambiente do vaso, com este plástico, isto obviamente aqui como se vê este esverdeado é umidade e isto vai demorar muito mais tempo a secar. Eu, por mim, até faço alguns furos nos vasos, como se vê aqui, mas estes furos vão apenas permitir que haja ventilação, não é por aqui que elas vão secar. Então, como é que nós podemos cultivar com sucesso estas plantas? Sempre desta forma. Portanto, funciona desta forma. Regar e deixar secar. Eu irei fazer um vídeo à frente onde vamos particularizar tanto a montagem como o cultivo em vaso. Porquê? Porque nas nossas casas isto não dá jeito nenhum. Isto é muito bonito, não é? Mas não dá jeito nenhum termos aqui uma montagem numa sala. Isto é bonito, até se põe em cima de um suporte ou de um vaso, mas depois não é nada prático andarmos a borrifar isto todos os dias. Além de que estas raízes aqui, que vocês veem, precisam de uma umidade extremamente elevada, o que faria com que as nossas casas tivessem as paredes verdes, ficarem esverdeadas. Portanto, eu vou particularizar isto, vamos falar especificamente de montagens, como é que nós vamos montar, se temos condições para montar ou se não temos condições para montar, mas queremos ter sucesso com elas e queremos ter belas florações, como é o caso aqui, não é? E nós vamos querer pôr em vaso. Para criar este ambiente em vaso, há
regras muito específicas. Tudo que fugiram muito a isto, não há sucesso. Posso-vos garantir. Eu, antes de finalizar o vídeo, este era um vídeo generalista, será parte 1, por assim dizer, vou-vos mostrar. Nós compramos a planta assim, não é? Compramos assim, nestes vasitos, que vem com substrato completamente inadequado, é um substrato de transporte, portanto elas vêm com esta haste. E o que eu vos quero mostrar é que nós ao fim do ano podemos ter isto, vão ver? O que eu vejo a maior parte das vezes são as pessoas com os pseudobulbos todos podres a perguntarem se há solução para aquilo. Não há solução para os pseudobulbos podres. Esta também é uma planta muito bonita, grande. Esta planta é cultivada na minha janela da cozinha. Depois irei vos dizer em que área que podemos cultivar, porque esta planta não pode estar encostada à janela. Esta também. E esta também. Portanto, estamos a falar de plantas com um cultivo normal nas nossas casas e que podemos ter sucesso. No próximo vídeo vou falar-vos sobre como podemos plantar oncídio, de forma genérica, obviamente, como podemos plantar oncídio, tanto em montagens como em vaso, e em vaso, qual o substrato que podemos usar. Não há muitas alternativas para este substrato, acreditem, para ter sucesso tem que ser um substrato que seque, que se molhe e seque, se molhe e seque. Porque se as raízes ficarem molhadas, encharcadas 24 horas, 48 horas, não há sucesso. E foi isto que eu aprendi com a Associação Portuguesa de Orquidofilia, a quem eu estou muito grata e a qual eu faço hoje parte, com muito gosto, porque de facto mudou a minha visão, mas essencialmente não só mudou a minha visão como orquidófila, mas espovitou um lado em mim, que foi o investigar. Eu, quando tenho uma planta, eu investigo para ter sucesso. Eu vou investigar e investigo em fontes seguras, não vou à internet ver vídeos do Brasil. Porquê? Porque não há pessoas interessantes no Brasil, mas no Brasil as pessoas têm um cultivo totalmente diferente, têm condições diferentes, umidade diferentes, temperaturas diferentes. Portanto, eu vou pesquisar as necessidades da planta, pesquisar a origem da planta no seu habitat, em sítio, como é que elas vegetam, e depois tento recriar isso. E é isto que um orquidófilo tem que fazer, e não andar à procura de adubos mágicos que não existem, acreditem em mim, ou situações de solução fácil. Eu vou-vos mostrar uma planta que tenho aqui, por culpa minha, eu ainda não a mudei. E é impossível, quando vocês olharem para estas plantas estão em flor, mas é impossível que esta planta floresça. Vamos ver. Porquê? Porque está com o substrato extremamente velho. Tem aqui uma parte nova que nós vamos aproveitar para mudar no próximo vídeo. Mas toda esta parte velha, estão a ver? Toda esta parte está morta, seca, porque a planta... E é normal, porque a planta descartou. Se eu não a mudar, toda esta parte aqui vai começar a apodrecer. E, portanto, vamos ficar sem a planta. Neste momento é possível, perfeitamente recuperável, e daqui a 2, 3 meses ela já estará a dar hastes florais, se a mudarmos. Ela até tem o substrato certo, mas de facto está velha, já chegou a canto, já não tem mais para onde crescer. E é isto que eu venho aqui a falar-vos. O próximo vídeo, como disse, vamos falar um bocadinho sobre como plantar oncídio, como ter sucesso com oncídio nas nossas casas, sem ter que ter estufas ou marquises ou áreas muito específicas para cultivar. Está bem? Vou então aqui só partilhar por último estas florações. Tenho aqui estes oncídio. Quase todos são híbridos, eu não tenho espécies. Esta é tão grande, parece quase uma cateleia, né?
esta. Também tenho aqui outra muitíssimo grande. Olhem só que bonita, esta mais roxa. A outra já vos tinha mostrado, está também na minha janela da cozinha, mas não quero mais mostrar. Portanto, temos aqui um híbrido de Brácia. Tenho aqui um titânio de Teresa, está sempre em flor. Olha as hastes que já acabaram, tem uma haste nova. Esta também já acabou, esta está a terminar. E aqui um híbrido de... Eu adoro esta planta. Também está na minha janela da cozinha. Um híbrido de Miltoniopsis. Duas hastes. E eu andei a ver, já havia aqui umas novas hastes pelo meio. Já aqui há novas hastes a ver. Eu não tenho nenhuma poção mágica, é só um bom cultivo, conheço as plantas e sei o que elas precisam. É apenas isto que nós temos que dar às nossas plantas, em particular aos nossos oncídios. A seguir eu vou fazer um vídeo então sobre cultivar, montar e plantar um oncídio para podermos ter nas nossas casas com sucesso. Obrigada.